Eu tinha o casamento perfeito, até a tarde em que descobri que meu lar era apenas o palco de uma grande farsa. Ricardo Mendes, meu marido, era meu pilar, o homem de origem modesta cuja ambição eu admirava e apoiava incondicionalmente, a ponto de deixar meu próprio MBA pela FGV em segundo plano para impulsionar sua carreira dentro do Grupo Monteiro Sampaio. Nossa vida, na suntuosa mansão dos Jardins, era um desfile de jantares elegantes, eventos de caridade e viagens de última hora, um testemunho do poder e da felicidade que eu acreditava serem reais. Eu o via como o arquiteto do meu sorriso, o parceiro com quem construiria não apenas um futuro, mas um império. Quando o esgotamento severo me atingiu, ele foi o primeiro a demonstrar uma preocupação comovente. A internação na exclusiva clínica de bem-estar em Campos do Jordão foi ideia dele. Um gesto de cuidado para me proteger do estresse do mundo. Mal sabia eu que ele não estava me protegendo do mundo. Estava me isolando dele, preparando o terreno para o golpe final que aconteceria sob o meu próprio teto. E havia Valéria, minha irmã mais nova, a eterna sombra que eu sentia o dever de proteger e amparar. Sempre a vi como a artista sonhadora da família. Alguém que ainda buscava seu lugar ao sol, e eu fazia questão de iluminar seu caminho com todas as oportunidades que meu nome e minha fortuna podiam comprar. Eu a incluía em nossos círculos mais íntimos, financiava seus projetos artísticos fracassados e ignorava os olhares de inveja que, hoje, vejo com uma clareza cortante e dolorosa. Ricardo, com sua habilidade de encantar a todos, sempre a tratou com um carinho fraternal que me aquecia o coração. Ele a chamava de cunhadinha e prometia cuidar dela como eu cuidava, garantindo que ela nunca se sentisse excluída. Eles eram minha família, o núcleo seguro e imutável do meu universo. A ideia de que pudessem conspirar juntos, nas minhas costas, era tão absurda quanto a possibilidade de o sol nascer no oeste. Meu mundo era um castelo de cristal, e eu era a rainha cega em seu trono, feliz na minha ignorância. A alta para o fim de semana foi uma surpresa agradável, um presente do Dr. Lacerda pela minha notável melhora. A verdade é que a tranquilidade forçada de Campos do Jordão estava começando a me sufocar, e a saudade de Ricardo era uma dor física. Decidi não avisá-lo, fantasiando com a alegria em seu rosto ao me ver chegar, radiante e recuperada. Dirigi de volta a São Paulo com o coração leve, imaginando nosso reencontro, o jantar que prepararíamos juntos, o conforto do nosso lar. Ao cruzar os portões da mansão nos Jardins, no entanto, um silêncio incomum me recebeu. Não havia o som dos empregados, nem a música ambiente que eu sempre deixava tocando. Era o silêncio de um lugar abandonado, de um palco cujo espetáculo havia terminado sem que a atriz principal soubesse. Um calafrio percorreu minha espinha, um pressentimento sombrio que ignorei como um resquício da paranoia que me disseram que eu precisava tratar. A porta principal estava destrancada, um convite para o abismo. Subi as escadas de mármore em silêncio, cada passo ecoando na quietude opressiva da casa. Meu destino era nosso quarto, o santuário que compartilhávamos. Conforme me aproximava, ouvi o som que quebrou o feitiço. Sussurros. E depois, uma risada baixa, feminina, que meu cérebro se recusou a identificar por um instante. Meu pulso acelerou. Empurrei a porta, que se abriu sem um ruído, revelando a cena que partiu minha realidade em 1.000.000 de pedaços. Ali, na nossa cama, sob os lençóis de linho egípcio que escolhi pessoalmente, estavam Ricardo e Valéria, meu marido e minha irmã. O choque foi tão absoluto que me paralisou no corredor, invisível para eles, que estavam imersos em sua traição. O ar em meus pulmões se transformou em vidro moído. Naquele momento, eu não era mais uma esposa ou uma irmã. Eu era uma espectadora do meu próprio aniquilamento, assistindo ao vivo à demolição de cada pilar que sustentava a minha vida e a minha identidade. Congelada no corredor, a dor da traição visual foi rapidamente superada pelo horror do que ouvi a seguir. As palavras deles foram as verdadeiras facas, envenenadas e precisas.
Com o laudo do Dr. Lacerda, o conselho vai acreditar que ela está perdendo o juízo. Logo terei o controle total, disse Ricardo, com uma frieza que nunca conheci. A resposta de Valéria foi o golpe de misericórdia. A voz dela pingando um desprezo que ela escondeu por toda a vida. Já era a hora. Sempre a filhinha perfeita. Ela riu. E então proferiu a sentença que selou seus destinos. Ela só dá trabalho. A frase ecoou na minha mente, não como um insulto, mas como uma revelação. Não era um caso de amor proibido. Era um golpe. Eles não estavam apenas me traindo, estavam me apagando, me reduzindo a um obstáculo, a um fardo a ser descartado para que pudessem roubar meu império, minha sanidade e meu nome. A Isabela que os amava morreu ali, naquele exato instante. Não houve gritos, não houve lágrimas. Um confronto seria uma demonstração de dor, e a dor era uma fraqueza que eu não podia mais me permitir. A mulher que recuou daquela porta não era a mesma que havia subido as escadas minutos antes. O choque se solidificou em uma clareza gélida, uma calma assustadora que tomou conta de cada célula do meu corpo. A dor se transmutou em um propósito. Dei as costas à cena. Desci as escadas com a mesma discrição com que entrei e saí da minha casa para sempre. Cada passo era deliberado, calculado. Peguei meu carro e dirigi sem rumo por alguns minutos, até que um nome brilhou em minha mente como um farol de aço. Fasano. Era neutro, impessoal e seguro. O lugar perfeito para a morte de Isabela Monteiro Sampaio Mendes e o nascimento da estrategista que a substituiria. A guerra não seria declarada com um grito, mas com o clique silencioso da porta de um quarto de hotel de luxo. Fiz o check-in no Hotel Fasano usando o sobrenome de solteira da minha mãe. Um detalhe que ninguém jamais conectaria a mim imediatamente. Do meu quarto, com a vista deslumbrante das luzes de São Paulo se espalhando a meus pés, eu não via uma cidade. Via um tabuleiro de xadrez. Eles haviam feito seu movimento, acreditando que eu era apenas um peão a ser sacrificado. Mal sabiam que, ao me subestimarem, haviam acabado de transformar o peão na rainha. Peguei meu celular e fiz uma única ligação. Não para uma amiga em busca de consolo, mas para a única arma que eu sabia que precisaria. Elias? É a Isabela. Preciso de você. Encontre-me em 1 hora. A caça começou. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, a mulher frágil que eles internaram em Campos do Jordão foi enterrada. Em seu lugar, ergueu-se a arquiteta de sua ruína. E meu primeiro projeto seria a demolição meticulosa de Ricardo Mendes e Valéria Monteiro Sampaio. Não houve lágrimas durante o trajeto. As ruas de São Paulo passavam por mim como borrões de luz indiferentes, enquanto o motor do carro era o único som que preenchia o vácuo ensurdecedor em minha cabeça. A mulher que amava Ricardo, que protegia Valéria, havia se desintegrado naquele corredor. O que restou foi uma casca, uma estrutura oca que estava sendo preenchida não por dor, mas por uma calma gélida e assustadora. Cada semáforo vermelho era uma pausa para solidificar minha resolução. Um confronto direto seria entregar-lhes a satisfação de ver meu sofrimento, de me rotular como a histérica que eles já haviam decidido que eu era. Não, eles não teriam meu caos, teriam meu silêncio. E meu silêncio seria a antessala da sua aniquilação. Dirigi até o Fasano, um bastião de neutralidade impessoal. O lugar perfeito para planejar uma guerra sem nunca levantar a voz. A Isabela frágil não seria vingada. Ela seria substituída. Ao fazer o check-in sob o sobrenome de solteira da minha mãe, senti o primeiro vislumbre de poder. Era um ato pequeno, mas simbólico. Eu estava me despojando da identidade que eles tentaram contaminar e forjando uma nova, nascida do fogo da traição. Do meu quarto, a cidade se estendia abaixo de mim, não como uma metrópole vibrante, mas como um tabuleiro de xadrez em escala real. Eles me viam como um peão, uma peça frágil e descartável para ser sacrificada em sua jogada ambiciosa. A ironia, que eles logo aprenderiam de forma brutal, é que subestimar um peão é o erro mais fatal do jogo. Eles me deram o maior presente que um inimigo pode oferecer: a certeza de sua arrogância.
Acreditavam que eu era emocional, previsível. Não contavam que a dor, quando processada pela inteligência, se transforma não em fraqueza, mas em uma arma de precisão cirúrgica. E eu estava prestes a me tornar a mais habilidosa das cirurgiãs. Peguei meu celular, o aparelho frio em minha mão contrastando com a determinação que queimava em minhas veias. Disquei um único número, gravado na minha memória desde a infância. Não era uma amiga em busca de consolo, mas a única arma humana que meu pai confiava implicitamente. Elias, seu advogado e estrategista, a raposa de prata que conhecia cada segredo e cada fraqueza do Império Monteiro Sampaio. Quando ele atendeu, minha voz saiu firme, desprovida de qualquer tremor. Elias, é a Isabela. Preciso de você. Encontre-me em 1 hora. A caça começou. Desliguei antes que ele pudesse fazer perguntas. Naquele momento, a transição estava completa. A mulher que buscava apoio foi substituída pela comandante que dava ordens. Eu não precisava de um ombro para chorar. Precisava de um general para me ajudar a mapear o campo de batalha e a preparar o arsenal para a destruição que estava por vir. Naquela noite, com as luzes da cidade como minhas únicas testemunhas, tracei as linhas mestras da minha vingança. O objetivo não era simplesmente recuperar o que era meu por direito. Isso seria trivial. O objetivo era uma demolição sistêmica e meticulosa. Eu iria desmantelar suas vidas, peça por peça, usando as mesmas ferramentas que eles planejavam usar contra mim: finanças, reputação e a lei. Eles queriam meu império? Eu os deixaria sem um único centavo para pagar um café. Eles queriam me declarar louca? Eu provaria ao mundo que a única insanidade era a ganância deles. A frase de Valéria ecoava em minha mente. Ela só dá trabalho. Não mais como um insulto, mas como uma profecia. Sim, eu daria trabalho. Eu seria o projeto mais complexo e devastador de suas vidas, a arquiteta de sua ruína, garantindo que, no final, a única coisa que lhes restaria seria o eco de sua própria traição em meio aos escombros de tudo o que um dia ousaram cobiçar. A manhã de segunda-feira não nasceu com o sol, mas com o clique de um e-mail enviado. Elias, sentado à minha frente na suíte do Fasano, tinha a expressão de um general revendo seus mapas de batalha. Não havia espaço para condolências ou palavras de conforto. Ele entendeu a natureza da minha transformação no instante em que me viu. Discutimos os primeiros movimentos com a precisão de cirurgiões planejando uma operação de risco. O primeiro alvo não seria o coração, mas a jugular financeira. O dinheiro era o sangue que alimentava a arrogância de Ricardo, o combustível para o seu status fabricado. Sem ele, ele não era nada além do homem ambicioso de origem modesta que eu um dia conheci. A estratégia era simples: cortar o fluxo, deixar o parasita morrer de fome, exposto e impotente, antes mesmo que ele percebesse que o hospedeiro havia se tornado o veneno. A guerra silenciosa começava com uma única ligação para o meu private banker no BTG Pactual. Com a autoridade fria e inquestionável que meu nome de solteira conferia, executei o primeiro passo. Minha voz, ao telefone, era um instrumento de precisão, desprovida de qualquer tremor. Ordenei o congelamento imediato de todos os cartões de crédito adicionais e corporativos vinculados às minhas contas. Em seguida, a transferência de 95% de todos os fundos líquidos de nossas contas conjuntas para um novo trust, sob meu controle exclusivo e intransferível. Deixei um saldo residual, uma quantia cuidadosamente calculada para não disparar um alarme de fraude sistêmica, mas baixa o suficiente para causar pânico. Foi um comando simples, executado em menos de 5 minutos, mas eu sabia que seu efeito seria o de uma guilhotina financeira. Enquanto o gerente do banco confirmava as transações, eu não sentia prazer ou vingança. Sentia o poder frio e absoluto de retomar o controle. Ricardo construiu seu castelo de cartas com meu dinheiro. Eu estava apenas soprando a primeira brisa. Eu o imaginei no meio de um almoço de negócios em algum restaurante caro da Faria Lima. Como o D, o M, tentando impressionar algum investidor com sua generosidade postiça.
Imaginei o sorriso presunçoso em seu rosto ao entregar o cartão Black para pagar a conta. E então, o momento de glória. A humilhação silenciosa do cartão não autorizado. A confusão inicial, seguida pela raiva impotente, a desculpa esfarrapada de um problema no sistema do banco. Ele ligaria para o gerente, furioso, apenas para ser informado, com polidez corporativa, que suas linhas de crédito haviam sido suspensas pela titular da conta. A beleza do ataque estava em sua sutileza. Não era um confronto. Era uma erosão. Eu não estava gritando com ele. Estava simplesmente apagando sua assinatura do mundo que ele acreditava ter conquistado. O primeiro pilar de sua identidade fraudulenta, o de provedor e homem de posses, acabara de ser reduzido a pó, e ele nem saberia de onde veio o golpe. O dinheiro era o oxigênio, mas o poder corporativo era o coração do monstro. Com o suprimento de ar rarefeito, era hora de atacar o músculo central. Naquela mesma tarde, usando minha posição como acionista majoritária e membro do Conselho de Administração do Grupo Monteiro Sampaio, convoquei uma reunião de emergência. O pretexto era impecável e irrefutável. Preocupações com a governança corporativa e a necessidade de uma reestruturação para otimizar a rentabilidade. Ricardo, como CEO de uma das subsidiárias mais importantes, seria obrigado a comparecer. Ele chegaria arrogante, talvez um pouco abalado pelos problemas financeiros, mas ainda se sentindo seguro em seu domínio profissional. Mal sabia ele que estava caminhando para uma emboscada corporativa, onde a arma não seria uma acusação, mas uma caneta assinando a ordem para a auditoria mais invasiva e rigorosa que a empresa já vira. Eu usaria as próprias regras do jogo para enforcá-lo. Na sala de reuniões, eu era a personificação da serenidade e da preocupação. Meu luto havia se transformado em uma armadura de prada, e minha dor em um olhar de aço. Apresentei meu caso ao conselho com gráficos e projeções, citando denúncias anônimas de irregularidades, que exigiam uma investigação imediata e transparente. Propus a contratação de uma das Big Four para conduzir a auditoria, focando especificamente na subsidiária de Ricardo. Cada membro do conselho, homens leais ao legado do meu pai, concordou sem hesitar. O diretor financeiro, Carlos, um aliado de longa data da nossa família que sempre desconfiou da ascensão meteórica de Ricardo, me deu um aceno quase imperceptível. O laço estava se apertando. Ricardo tentou argumentar, chamando a medida de precipitada e desnecessária, mas sua voz já continha um fio de pânico. Ele estava sendo encurralado pela burocracia que ele pensava dominar. A armadilha estava montada. A pressão começou a funcionar quase imediatamente. A primeira rachadura na aliança profana entre Ricardo e Valéria apareceu naquela mesma noite. Eu não precisava estar lá para saber. Eu podia prever cada palavra. Ele, furioso e confuso com o bloqueio financeiro e a humilhação da auditoria iminente. Ela, começando a perceber que o parceiro em quem apostou todas as suas fichas talvez não fosse tão invencível. A paranoia, essa semente deliciosa, começaria a brotar. Você gastou demais? Ele a acusaria. Alguém descobriu sobre nós? Ela questionaria, a voz tremendo. Eles olhariam para todos os lados, suspeitando de inimigos externos, de rivais corporativos, de qualquer um, exceto da mulher que eles haviam descartado como frágil e mentalmente instável. A ironia era meu deleite silencioso. Eles estavam presos em um quarto escuro, sentindo os golpes, mas completamente cegos para a identidade de seu agressor. E eu estava apenas aquecendo. Para transformar a paranoia em uma arma de precisão, eu precisava de olhos e ouvidos. Elias me conectou com uma especialista, uma ex-agente da ABIN chamada Helena. Uma mulher cuja presença era tão discreta quanto letal. Ela não fazia perguntas sobre motivações. Apenas analisava os objetivos e apresentava soluções. Em menos de 24 horas, sua equipe estava pronta. O plano era instalar dispositivos de escuta no escritório de Ricardo na Faria Lima
e no apartamento que ele mantinha para Valéria no Itaim Bibi, um presente financiado, é claro, com o meu dinheiro. O objetivo não era apenas coletar provas para o golpe final, mas também para alimentar a guerra psicológica. Eu precisava do roteiro de suas conversas privadas para poder manipulá-los, para inserir fragmentos de suas próprias palavras em sussurros anônimos que os levariam à beira da loucura, fazendo com que se voltassem um contra o outro. O primeiro movimento na guerra psicológica foi sutil, quase poético em sua maldade. Com base em uma informação preliminar obtida por Helena, descobri que Ricardo havia confidenciado a Valéria um pequeno segredo de negócios, um detalhe sobre uma negociação de fusão que era estritamente confidencial. Na manhã seguinte, Valéria recebeu um e-mail anônimo de uma conta descartável. A mensagem continha apenas uma frase, uma citação exata do que Ricardo havia lhe dito na noite anterior, seguida por um: segredos não ficam guardados por muito tempo. A semente da desconfiança foi plantada. Ela imediatamente confrontaria Ricardo, acusando-o de ser descuidado, de ter contado a mais alguém. Ele, já sob imensa pressão, negaria veementemente, talvez até a acusando de ser a fonte do vazamento. O veneno estava agindo. Eu não precisava atacá-los diretamente. Bastava lhes dar as ferramentas para que se destruíssem mutuamente. Foi então que o primeiro obstáculo real surgiu, o momento que testou minha nova resolução. Helena me ligou no meio da noite. Sua voz calma, mas carregada de urgência. Temos um problema. O prédio do Ricardo implementou um novo sistema de segurança noturno, com rondas aleatórias e sensores de movimento mais sensíveis. A janela para instalar o equipamento no escritório dele diminuiu de 2 horas para menos de 20 minutos. É quase impossível sem sermos detectados. Por um instante, o antigo pânico ameaçou emergir, a sensação de que o universo conspirava contra mim. Mas eu o sufoquei com uma respiração fria e calculada. Fracassar não era uma opção. A Isabela frágil teria desistido, mas a nova Isabela via aquilo não como uma barreira, mas como um quebra-cabeça que exigia uma solução mais inteligente. A vitória não seria garantida. Teria que ser conquistada com brilhantismo. Minha mente trabalhou furiosamente, acessando anos de informações armazenadas passivamente. Eu conhecia aquele prédio. Participei de reuniões sobre sua construção. Aprovei orçamentos de segurança. Lembrei-me de uma conversa sobre o sistema de supressão de incêndio, um modelo de última geração que, em caso de alarme, exigia uma verificação manual em uma subestação específica no segundo subsolo para evitar a liberação de gás indevidamente. Era o meu as na manga. Helena. Eu disse ao telefone, a voz firme. Às 2h15 da manhã, o sensor de fumaça da sala de servidores do 12º andar vai disparar um alarme falso. Isso vai desviar a segurança para o subsolo por pelo menos 25 minutos. Prepare sua equipe para agir exatamente nesse intervalo. Eu mesma acionei o alarme remotamente, usando credenciais de administrador que Ricardo nunca soube que eu possuía. Eu não estava apenas jogando xadrez. Eu estava redesenhando o tabuleiro enquanto a partida acontecia. O plano funcionou com uma perfeição assustadora. A equipe de Helena entrou e saiu do escritório de Ricardo sem deixar vestígios, deixando para trás microfones tão pequenos quanto a cabeça de um alfinete. A superação daquele quase fracasso solidificou algo dentro de mim. A vitória não era apenas sobre planejamento meticuloso, mas também sobre a capacidade de improvisar sob pressão extrema. Eu não era mais uma vítima reagindo aos acontecimentos. Eu era a força motriz, a maestrina invisível orquestrando cada nota da sinfonia da sua destruição. Aquela pequena vitória, nascida da beira do desastre, foi mais gratificante do que o golpe financeiro. Mostrou que eu não estava apenas usando o poder que herdei. Eu estava forjando o meu próprio, afiado pela traição e temperado na frieza da minha determinação. Eles me subestimaram, pensando que eu era apenas o prêmio. Eu era o jogo inteiro. As primeiras gravações chegaram no dia seguinte. Arquivos de áudio que eu ouvia na solidão da minha suíte de hotel. Ouvir a voz deles,
Antes tão familiar e amada, agora era como analisar dados de um experimento. Não havia mais dor, apenas informação. E a informação era ouro. Ouvi Ricardo, em pânico, falando sobre a auditoria, culpando inimigos imaginários. Ouvi Valéria, a voz cheia de veneno, sugerindo que talvez a louca da sua irmã estivesse por trás de tudo. Uma teoria que Ricardo descartou com uma risada arrogante. A Isabela, ela mal consegue decidir o que vestir de manhã. Está dopada de remédios em Campos do Jordão. Ela é o nosso álibi, não a nossa inimiga. Essa única frase, essa subestimação tão profunda e desdenhosa, apagou qualquer resquício de dúvida que eu pudesse ter. Eles não apenas me traíram. Eles me viam como uma idiota incompetente. E essa seria a lápide de suas ambições. Pressionados financeiramente e profissionalmente, e agora corroídos pela paranoia, eles fizeram exatamente o que eu previ. Decidiram acelerar o plano original. As gravações capturaram a conversa em que eles decidiram que era hora de usar a arma nuclear. Ricardo contatou o Dr. Lacerda, o médico corrupto da clínica em Campos do Jordão, para fabricar um laudo psiquiátrico devastador. O plano era claro: usar o documento para iniciar um processo de interdição, me declarar legalmente incapaz e tomar controle total do meu patrimônio e do meu assento no conselho. Eles acreditavam que estavam me encurralando, dando o cheque-mate. Mal sabiam que eu não apenas esperava por esse movimento, como contava com ele. Eles não estavam me encurralando. Estavam caminhando de cabeça erguida para o centro do palco que eu havia montado para a sua execução pública. Enquanto eles conspiravam, eu consolidava meu arsenal. Cada dia trazia uma nova peça para o quebra-cabeça da sua ruína. O relatório preliminar da auditoria, entregue a mim, em segredo por Carlos, já apontava para desvios de fundos milionários para contas offshore, uma das quais, para minha satisfação sombria, estava em nome de Valéria. A equipe de Helena montou um dossiê completo sobre o Dr. Lacerda, detalhando seu histórico de má conduta e suas dívidas de jogo, o que o tornava um alvo fácil para suborno. E, claro, havia as horas e horas de gravações, um testemunho irrefutável de sua ganância, crueldade e conspiração. Eu organizava tudo em pastas digitais seguras, cada arquivo nomeado com uma precisão cirúrgica. Prova A, fraude financeira. Prova B, conspiração. Prova C, suborno médico. Estava construindo uma fortaleza de evidências, impenetrável e esmagadora. A guerra silenciosa estava atingindo seu ápice. Os vilões da minha história, cegos pela arrogância, acreditavam estar no controle, prestes a desferir o golpe final contra uma herdeira frágil e mentalmente instável. Eles se moviam no tabuleiro que achavam ser deles, sem perceber que cada peça, cada casa e cada regra haviam sido redefinidas por mim. Eu os observei de minha torre de marfim no Fasano, não com ódio, mas com o fascínio distante de uma cientista observando ratos de laboratório correndo em um labirinto cuja única saída leva a uma armadilha. A calmaria antes da tempestade era palpável. Eles iriam convocar a reunião, apresentar seu laudo falso e tentar me apagar do mundo. E eu estaria lá para recebê-los, não como a vítima que esperavam, mas como a juíza, o júri e a carrasca. A caçada estava prestes a terminar. As primeiras gravações que chegaram foram a trilha sonora da sua derrocada. O pânico na voz de Ricardo era uma melodia que eu passaria a apreciar. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório na Faria Lima, um animal enjaulado, descrevendo para Valéria, por telefone, a humilhação de ter cada transação negada. Ele não conseguia entender. Deve ser um erro sistêmico, uma fraude. Ele esbravejava, sua arrogância o impedindo de enxergar a verdade óbvia. Ele culpava o banco, rivais corporativos, hackers internacionais, qualquer um, exceto a mulher que ele havia trancado em uma gaiola dourada em Campos do Jordão. Sua cegueira era a minha maior aliada, o escudo que me permitia afiar minhas lâminas em plena luz do dia, enquanto ele procurava por fantasmas na escuridão que eu mesma havia criado para ele.
A negação era o primeiro estágio do seu luto pela vida que estava prestes a perder. Valéria, por sua vez, era o eco da paranoia dele, mas com uma pitada de seu veneno particular. Você tem certeza de que ninguém sabe sobre nós, Ricardo? Certeza! Ela sibilava do outro lado da linha, diretamente do apartamento que meu dinheiro pagava. A desconfiança que eu havia plantado com aquele e-mail anônimo florescia como uma erva daninha, envenenando as raízes de sua aliança traiçoeira. Ela o acusava de descuido, de ter algum outro segredo, enquanto ele, frustrado e impotente, a acusava de ser um peso, uma despesa descontrolada. Eles eram 2 escorpiões em uma garrafa. E eu apenas observei, fascinada, enquanto começavam a se picar, impulsionados pela pressão externa que eu aplicava com precisão cirúrgica. A desconfiança mútua era uma arma mais potente do que qualquer golpe financeiro, pois corroía a única coisa que eles tinham, um ao outro. A pressão da auditoria foi o catalisador que transformou o pânico em desespero absoluto. Carlos, meu leal diretor financeiro, conduzia a investigação com o fervor de um inquisidor, desenterrando cada transação suspeita, cada nota fiscal forjada, cada desvio de verba que Ricardo havia orquestrado. As chamadas entre meu marido e minha irmã se tornaram frenéticas. Ele não falava mais em erros sistêmicos, falava em ruína e em prisão. Foi então, em meio a uma conversa carregada de medo e recriminações, que ouvi a frase que eu esperava. Não temos escolha, Valéria, disse Ricardo. A voz baixa e tensa. Temos que acelerar o plano. Vamos usar o laudo do Lacerda. É a nossa única saída. Vamos tirar tudo dela de uma vez por todas. Eles não estavam mais jogando para ganhar. Estavam jogando para não perder tudo. E essa era a mentalidade que os levaria a cometer o erro final. Eles acreditavam que a interdição era sua arma nuclear. O golpe de misericórdia que me neutralizaria permanentemente. Mal sabiam que eu não apenas esperava por esse ataque, como o havia provocado. Era o movimento previsível de um jogador encurralado, a última cartada desesperada de quem já perdeu o jogo e se recusa a admitir. Ouvi-os planejando os detalhes com o Dr. Lacerda, o médico cuja ética tinha um preço e cujas dívidas de jogo o tornavam vulneravelmente barato. Eles iriam fabricar um diagnóstico de transtorno paranoide agudo, complementado por delírios persecutórios, usando minha internação por burnout como a prova inicial de minha instabilidade. Eles iriam pintar o quadro de uma herdeira frágil que havia sucumbido à pressão, uma mulher incapaz de gerir a si mesma, muito menos um império. Eles estavam escrevendo o roteiro da minha loucura, sem perceber que eu já estava dirigindo o filme da sua condenação. Antes de moverem as peças no tabuleiro legal, eles decidiram envenenar o poço da opinião pública. A guerra, até então silenciosa, ganhou sussurros e depois manchetes. Começou de forma sutil, com notas plantadas em colunas sociais de prestígio, como as de Bruno Astuto ou Joyce Pascowitch. Fontes próximas garantem que a reclusão de Isabela Monteiro Sampaio em Campos do Jordão é mais séria do que um simples burnout, dizia uma delas. A herdeira estaria enfrentando uma grave crise de saúde mental, preocupando o conselho do grupo. Eram facas pequenas e venenosas, destinadas a me isolar, a minar minha credibilidade antes mesmo que eu pudesse me defender. O objetivo era claro. Quando a moção de interdição fosse apresentada, a sociedade já estaria preparada para acreditar na farsa. Eles não estavam apenas tentando roubar meu dinheiro, estavam tentando roubar minha voz, minha reputação, minha própria identidade. A campanha de difamação foi orquestrada com a ajuda dos pais de Ricardo, os Mendes, um casal de alpinistas sociais cuja amargura era tão vasta quanto suas ambições. Eles se tornaram os porta-vozes não oficiais da minha crise, espalhando boatos em jantares e eventos de caridade. Com falsas expressões de preocupação, contavam aos amigos em comum como o pobre Ricardo estava sofrendo para lidar com a instabilidade da esposa. Ela tem delírios, acredita que todos estão conspirando contra ela,
dizia minha sogra, com lágrimas de crocodilo nos olhos. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o meu nome, uma tentativa de me enterrar viva socialmente. A crueldade deles não conhecia limites. Eles não eram apenas cúmplices, eram arquitetos entusiasmados da minha destruição, saboreando cada momento da humilhação que acreditavam estar me infligindo. O efeito foi imediato e brutal. O telefone, que antes não parava de tocar com convites e chamadas de amigos, silenciou. Mensagens no WhatsApp eram visualizadas e não respondidas. Pessoas que me cumprimentavam com abraços calorosos agora atravessavam a rua para não cruzar meu caminho, caso eu ousasse sair do meu autoimposto exílio no Fasano. Vi meu rosto estampado em sites de fofoca, com legendas especulando sobre meu estado mental. A solidão era uma muralha de gelo que se erguia ao meu redor, exatamente como eles haviam planejado. Mas, em vez de me sentir esmagada, senti uma raiva fria e purificadora. Eles queriam me apagar? Queriam me transformar em um fantasma social? Pois bem, um fantasma não tem nada a perder e pode assombrar seus algozes de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. Cada olhar de pena, cada amigo perdido, era apenas mais um combustível para a fogueira que eu preparava para eles. A escalada atingiu um novo patamar de perigo quando Ricardo, cego pelo desespero, tentou forçar a situação. Ele usou uma cópia preliminar do laudo fraudulento do Dr. Moir Lacerda para tentar uma internação compulsória. Numa tarde, enquanto eu estava em uma reunião com Elias na suíte do hotel, recebemos uma ligação do gerente, informando que uma ambulância e 2 enfermeiros, acompanhados por um advogado de Ricardo, estavam na recepção com uma ordem médica para me conduzir de volta à clínica. O sangue gelou em minhas veias por um único segundo. Eles estavam tentando me sequestrar legalmente, me remover do tabuleiro à força antes do confronto final. Era um ato de pura barbárie, a prova definitiva de que não havia mais regras. A vingança havia se transformado em uma luta pela minha liberdade e pela minha vida. Elias agiu com a velocidade de um predador. Com uma única ligação, ele acionou um habeas corpus preventivo que já havia preparado para exatamente essa eventualidade e contatou um desembargador de sua confiança. Em menos de 10 minutos, a tentativa de sequestro foi neutralizada por uma contraordem judicial que proibia qualquer um de me remover contra a minha vontade sem um processo legal completo. A equipe de Ricardo foi forçada a recuar, humilhada e exposta. Aquele movimento, no entanto, mudou tudo. A ameaça não era mais abstrata, financeira ou social. Era física. Eles haviam cruzado a linha final, demonstrando que eram capazes de qualquer coisa para me silenciar. Naquele momento, qualquer resquício de hesitação que eu pudesse ter, qualquer pensamento de misericórdia, evaporou. Eles não mereciam a ruína, mereciam a aniquilação total. A tentativa de internação forçada foi o erro que selou o destino do Dr. Lacerda. Até então, ele era apenas uma peça corrupta no jogo deles. Agora, ele era um participante ativo em uma conspiração criminosa. Helena, minha especialista em inteligência, recebeu novas ordens. Não apenas monitorar, mas engajar. Precisávamos de uma confissão, uma prova irrefutável que destruísse o laudo e expusesse o suborno. A armadilha foi montada com uma elegância letal. Usando um intermediário, um agiota, fictício criado por sua equipe, Helena fez chegar aos ouvidos de Lacerda que suas dívidas de jogo estavam sendo cobradas com juros exorbitantes. Ele foi levado a um estado de pânico financeiro, tornando-se desesperado por qualquer fonte de dinheiro rápido. A isca estava na água, e o tubarão endividado estava prestes a morder. O cenário para a confissão foi um café discreto em Higienópolis. Helena enviou um de seus melhores agentes disfarçado de representante de um concorrente do grupo Monteiro Sampaio. O homem ofereceu a Lacerda o dobro do que Ricardo havia pago, não apenas para retratar-se do laudo, mas para fornecer um novo, atestando minha perfeita saúde mental
e detalhando a expressão indevida que sofreu da parte de Ricardo Mendes. O médico, suando frio e vendo a solução para todos os seus problemas financeiros, não hesitou. Ele engoliu a isca, o anzol e a linha. Em uma conversa gravada com áudio e vídeo de altíssima qualidade por câmeras escondidas, ele confessou tudo: o suborno, a fabricação do diagnóstico, os detalhes do plano de Ricardo e Valéria. Ele riu, dizendo como foi fácil enganá-los, acreditando estar falando com um novo e poderoso aliado. A gravação era a bala de prata que eu precisava. Com o arsenal completo e as provas consolidadas, a sensação não era de triunfo, mas de uma calma inevitável, como a quietude no olho de um furacão. Eu possuía a gravação da traição na minha própria cama, o relatório da auditoria detalhando a fraude milionária e, agora, a confissão em vídeo do médico que eles usariam como sua principal testemunha. Cada peça da armadilha estava em seu lugar. Cada mentira que eles contaram estava prestes a ser confrontada por uma verdade inegável e esmagadora. Eles haviam escalado o conflito para uma guerra total, tentando me destruir de todas as formas possíveis. E tal, ao fazerem isso, me deram a justificativa moral e legal para responder com uma força desproporcional. Eles queriam me apagar? Eu os transformaria em uma nota de rodapé esquecida na história da minha ascensão. Foi então que o convite oficial chegou, entregue por um oficial de justiça na recepção do Fasano. Ricardo, sentindo-se seguro com seu laudo fraudulento e acreditando que sua campanha de difamação havia funcionado, havia formalmente convocado a reunião extraordinária do Conselho de Administração. A pauta: discussão e deliberação sobre a moção de interdição da conselheira Isabela Monteiro Sampaio, visando a proteção dos interesses e da estabilidade do grupo. Era o convite para a minha própria execução pública. Segurei o envelope pesado em minhas mãos, o papel timbrado da empresa do meu pai parecendo zombar de mim. Mas não havia medo em meu coração, apenas uma determinação gélida. Eles haviam marcado a data e o local de sua própria destruição. Tudo o que eu precisava fazer era comparecer e apertar o play. Na véspera da reunião, a cidade de São Paulo parecia prender a respiração. Para o mundo exterior, para os abutres da mídia e para a elite fofoqueira. A história era a de uma tragédia familiar. A herdeira instável prestes a ser destituída pelo marido preocupado. Eles viam uma vítima, uma mulher frágil à beira do colapso. Ninguém, exceto Elias e Helena, conhecia a verdade. Ninguém via a predadora que aguardava pacientemente o momento certo para atacar. Passei a noite não em pânico, mas em preparação. Revisei cada prova, cada arquivo de áudio, cada linha do relatório da auditoria. Preparei minha apresentação, não como uma defesa, mas como um ataque fulminante e irrefutável. Eu não iria àquela reunião para me defender. Eu iria para julgar. A escolha do meu traje para o dia seguinte foi um ato deliberado de guerra psicológica. Abandonei os vestidos fluidos e as cores suaves que costumava usar. Em seu lugar, escolhi um terninho Giorgio Armani, preto, com um corte afiado e implacável. Era uma armadura, uma declaração. A mulher que eles tentaram pintar como louca e descontrolada apareceria como a personificação do poder, da estabilidade e do controle absoluto. Meus sapatos, um par de escarpins Louboutin, com saltos finos como estiletes, fariam um som nítido e ameaçador no mármore polido da sala do conselho. Cada detalhe da minha aparência foi projetado para contradizer a narrativa deles, para plantar a primeira semente de dúvida na mente dos conselheiros antes mesmo que eu abrisse a boca. A batalha começaria no instante em que eu cruzasse a porta. Elias me ligou naquela noite, sua voz calma como sempre, mas com um tom de antecipação. Está pronta, Isabela? Minha resposta foi imediata, desprovida de qualquer hesitação. Eu nasci pronta para isso, Elias. Eles apenas me fizeram esquecer por um tempo. Não havia mais nada a ser dito. Os planos estavam traçados. As armas estavam posicionadas.
O que restava era a execução. Desliguei o telefone e me dirigi à janela da minha suíte, observando as luzes da Faria Lima brilhando abaixo. Em um daqueles prédios imponentes, Ricardo e Valéria provavelmente estavam comemorando sua vitória antecipada, brindando ao império que acreditavam estar a um passo de conquistar. Um sorriso frio tocou meus lábios. Brindem, desgraçados. Aproveitem sua última noite de paz, porque o amanhã não pertence a vocês. O amanhã é meu. A manhã da reunião nasceu cinzenta e úmida, um cenário perfeito para um funeral. O meu, segundo eles. O deles, segundo a realidade que eu estava prestes a impor. Não tomei café da manhã. A fome que eu sentia não era de comida, mas de justiça. Uma justiça que eu mesma iria servir, fria e em porções generosas. Enquanto o carro me levava para a sede do Grupo Monteiro Sampaio, eu não sentia nervosismo. Sentia uma clareza transcendental. A calma de um general que sabe que sua estratégia é infalível e que a vitória é uma certeza matemática. Eles me subestimaram em cada passo, em cada decisão. Acharam que meu amor era fraqueza, que minha gentileza era estupidez. Hoje, eles aprenderiam a diferença entre uma ovelha e uma loba vestida em sua pele. Ao chegar ao prédio, fui recebida por um enxame de repórteres e fotógrafos, abutres atraídos pelo cheiro de escândalo. Eles gritavam meu nome. Faziam perguntas sobre minha saúde mental, sobre as acusações que circulavam. Ignorei todos eles, caminhando com a cabeça erguida, meu rosto uma máscara de indiferença impassível. Meus seguranças abriram caminho através da multidão. De relance, vi os pais de Ricardo perto da entrada, com sorrisos presunçosos, prontos para assistir ao espetáculo. Eles me olharam com um misto de desprezo e falsa piedade. Eu os encarei de volta, por apenas um segundo, e meu olhar lhes prometeu o que estava por vir. O sorriso deles vacilou. A primeira rachadura na sua confiança arrogante havia aparecido. A sala do conselho estava em um silêncio tenso. Todos os membros estavam presentes. Homens de terno escuro com expressões graves. A maioria deles, amigos do meu pai por décadas. Ricardo estava na cabeceira da mesa, ao lado de seu advogado, parecendo o epítome do marido preocupado e do líder responsável. Valéria estava sentada em uma cadeira um pouco atrás, no papel de irmã solidária, o rosto uma máscara de tristeza ensaiada. Quando entrei, todos os olhos se voltaram para mim. Eu podia sentir a pena, a dúvida, a curiosidade. Eles esperavam ver uma mulher quebrada. Em vez disso, viram uma rainha chegando para reclamar seu trono. Caminhei lentamente até meu lugar vago. Posicionei meu tablet na mesa e olhei diretamente para Ricardo. Meu silêncio era mais alto que qualquer acusação. Ricardo, visivelmente desconcertado pela minha compostura, pigarreou e deu início à reunião. Ele fez um discurso longo e dramático sobre sua profunda tristeza e a preocupação inabalável com minha saúde. Falou sobre meu comportamento errático, minhas paranoias, usando a terminologia psiquiátrica que Lacerda lhe ensinara. Seu advogado então apresentou formalmente o laudo médico, um documento espesso e cheio de mentiras, que recomendava minha imediata interdição para proteger tanto meu bem-estar quanto a estabilidade da empresa. Ele falava como se eu não estivesse ali, como se eu já fosse um fantasma. Eu o deixei falar. Deixei que cavasse em sua própria cova, palavra por palavra, mentira por mentira. Cada frase era mais uma corda para o laço que eu estava prestes a apertar em seus pescoços. Quando ele terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. O presidente do conselho, um senhor chamado Afonso, um dos melhores amigos do meu pai, virou-se para mim com um olhar de genuína dor. Isabela, você tem algo a dizer em sua defesa? Todos se inclinaram para a frente, esperando lágrimas, negações desesperadas, talvez um colapso que confirmasse as acusações. Levantei-me lentamente, minha postura impecável. Olhei para cada membro do conselho, um por um, antes de fixar meu olhar gélido em Ricardo. Um pequeno sorriso, desprovido de qualquer calor, tocou meus lábios. Defesa?
Perguntei, minha voz calma e cortante como vidro. Não, Afonso. Eu não vim aqui para me defender. Eu vim para apresentar um projeto. Um projeto de demolição. E com um toque no meu tablet, a tela gigante na parede atrás de mim ganhou vida. O espetáculo estava para começar. A escalada desesperada deles havia chegado ao seu destino final. Ao tentarem me prender, me silenciar e me declarar louca, eles me deram as armas e a justificativa para uma retaliação sem misericórdia. Transformaram uma vingança por traição em uma guerra pela sobrevivência. E em uma guerra assim, não há prisioneiros. Eles queriam queimar meu mundo até as cinzas, sem perceber que eu já havia renascido do fogo, mais forte e mais implacável do que eles poderiam sonhar. O pânico em seus olhos quando a primeira prova apareceu na tela foi apenas o começo. Eles haviam subestimado a mulher que só dava trabalho. E o trabalho que eu estava prestes a dar a eles seria a obra-prima da minha nova vida. Uma sinfonia de ruína composta especialmente para eles. A primeira imagem que surgiu na tela não foi um documento ou um gráfico, mas uma foto. Uma foto minha e de Valéria quando éramos crianças, sorrindo, abraçadas. A sala prendeu a respiração. Valéria me olhou, confusa. Antes de começarmos a análise de negócios, eu disse, minha voz ecoando na sala silenciosa, gostaria de falar sobre o valor mais importante desta empresa, a lealdade. Um valor que, como descobri recentemente, pode ser facilmente traído. Então, a imagem mudou, e o primeiro arquivo de áudio começou a tocar. A voz de Ricardo, clara como cristal, encheu a sala, vinda diretamente do meu quarto, da minha cama. Com o laudo do Dr. Lacerda, o conselho vai acreditar que ela está perdendo o juízo. O som do meu mundo se quebrando era agora a prova que quebraria o deles. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Ele parecia um homem que havia visto um fantasma, o fantasma de sua própria arrogância voltando para assombrá-lo. Valéria soltou um pequeno arquejo, a mão voando para a boca. O choque na sala era palpável, uma onda de energia que mudou completamente a dinâmica do poder. Os conselheiros, que antes me olhavam com pena, agora se viravam para Ricardo com uma expressão de puro horror e repulsa. O discurso ensaiado, o laudo fabricado, tudo se desfez em pó diante da verdade crua de sua própria voz conspiratória. E então, a voz de Valéria soou, a frase que foi sua sentença de morte. Já era a hora. Sempre a filhinha perfeita. Ela só dá trabalho. O silêncio que se seguiu foi o som de sua aniquilação social. Enquanto o áudio continuava, detalhando o plano deles em suas próprias palavras, eu observei a desintegração. Ricardo tentou gaguejar uma negação, chamando a gravação de falsa, manipulada, mas sua voz não tinha convicção. Ele estava afundando em areia movediça, e cada movimento desesperado só o enterrava mais fundo. Valéria começou a chorar. Não lágrimas de remorso, mas de pânico, ao ver seu futuro de luxo e poder evaporar diante de seus olhos. Os pais de Ricardo, que assistiam de uma galeria de vidro, pareciam ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. A humilhação era pública, absoluta e, para mim, profundamente satisfatória. Eu não estava apenas expondo um crime. Estava desnudando suas almas mesquinhas para que todo o mundo visse a podridão que continham. Isso eu anunciei quando o áudio terminou. Minha voz cortando o silêncio atordoado. É o contexto. Agora, vamos aos negócios. A tela mudou para os slides da auditoria. Gráficos complexos e planilhas detalhadas mostravam, de forma irrefutável, o desvio de milhões de reais da subsidiária de Ricardo para uma série de contas offshore. O nome de Carlos, o CFO, aparecia como o responsável pela investigação, dando credibilidade instantânea aos dados. Eu apontei para uma transação específica, um fluxo de dinheiro que levava a uma conta nas Ilhas Cayman. E o beneficiário desta conta em particular? Eu disse, clicando para revelar o próximo slide, é a senhorita Valéria Monteiro Sampaio. A traição pessoal agora estava indelevelmente ligada à fraude corporativa. Cheque.
Ricardo estava lívido, uma estátua de fúria e pânico. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Isso é um absurdo, uma calúnia. Ela está louca, eu disse a vocês. Ela está inventando tudo isso para se vingar. Sua explosão de raiva foi a última pá de terra em sua cova profissional. O conselho não via um líder injustiçado. Via um criminoso encurralado, reagindo com a agressividade de um animal ferido. Afonso, o presidente do conselho, ergueu a mão. Sente-se, Ricardo. Agora. A ordem foi dada com uma autoridade gélida que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Ele obedeceu, desabando na cadeira, derrotado. O poder havia mudado de mãos de forma visível e irrevogável. Louca? Repeti, saboreando a palavra. É uma acusação séria. E, convenientemente, nos leva à nossa próxima prova. Olhei para o advogado de Ricardo, que parecia ter encolhido em seu terno caro. O senhor apresentou um laudo do respeitável Dr. Lacerda. Acredito que o conselho achará este vídeo educativo. Na tela, a imagem granulada de uma câmera escondida em um café apareceu. Dr. Lacerda, relaxado e arrogante, aceitando um envelope de dinheiro e detalhando, com um sorriso, como fabricou meu diagnóstico a pedido de Ricardo. Ele confessou o suborno, a fraude, tudo. A sala assistiu em um silêncio sepulcral. Era o prego final no caixão, martelado com a força de uma verdade incontestável. A arma que eles apontaram para a minha cabeça havia sido virada contra eles e disparada a queima-roupa. Quando o vídeo terminou, a ruína deles estava completa. Não havia mais negações, nem desculpas, nem saídas. Apenas a verdade feia e exposta para todos verem. Ricardo enterrou o rosto nas mãos. Um homem quebrado. Valéria soluçava incontrolavelmente. Um som patético que não me gerava nenhuma compaixão. O advogado deles parecia estar calculando mentalmente seus próprios riscos legais por apresentar um documento fraudulento. Os membros do conselho me olhavam agora com uma nova emoção. Não pena, não admiração, mas um profundo e inequívoco respeito, tingido com uma boa dose de medo. Eles finalmente entenderam quem eu era. Não a filha do chefe, não a esposa troféu. Eu era a herdeira do império, em todos os sentidos da palavra. Senhores, eu disse, minha voz calma e final. Acredito que a moção de interdição esteja devidamente esclarecida. No entanto, tenho algumas moções próprias a apresentar. O silêncio era absoluto. Primeiro, a destituição imediata de Ricardo Mendes de seu cargo de CEO e de todos os seus postos no grupo, por justa causa. Segundo, a abertura de uma ação criminal e cível contra ele e sua cúmplice, Valéria Monteiro Sampaio, por fraude, conspiração e desvio de fundos. E terceiro, fiz uma pausa, deixando o peso do momento assentar. Eu assumo interinamente a presidência do Grupo Monteiro Sampaio, com efeito imediato, para garantir a estabilidade e liderar a limpeza que se faz necessária. Não foi uma pergunta, foi uma coroação. A votação foi uma mera formalidade, unânime. Enquanto Afonso oficializava as decisões, eu vi pelo canto do olho os seguranças do prédio entrarem discretamente na sala. Eles se posicionaram atrás de Ricardo e Valéria. O espetáculo estava terminando, e era hora de tirar os atores fracassados do palco. Ricardo levantou a cabeça, o olhar vazio encontrando o meu através da longa mesa. Naquele olhar, eu não vi ódio, nem raiva, apenas um vasto e desolador vazio. A arrogância que o sustentava havia se esfarecido, deixando para trás apenas a carcaça de um homem que apostou tudo na carta errada e perdeu. Ele me encarava, não como a esposa que traiu, mas como a força da natureza que o havia aniquilado, uma entidade que ele nunca foi capaz de compreender. Ao seu lado, Valéria era uma ruína humana, os soluços convulsivos sacudindo seu corpo, o som patético de uma ambição que se afogava em suas próprias lágrimas de desespero. Os seguranças, imóveis e imponentes, eram os anjos da morte corporativa,
aguardando em silêncio para escoltá-los ao inferno que eles mesmos construíram. A sala inteira parecia prender a respiração, testemunhando não apenas uma demissão, mas a execução pública de 2 vidas. A justiça, afinal, não precisava ser cega. Precisava ser, como a minha, cirurgicamente precisa. Afonso, recuperando a compostura, pigarreou, e sua voz soou com a gravidade de um juiz proferindo uma sentença. Ele leu as moções em voz alta. Cada palavra um prego martelado no caixão de suas ambições. Destituição imediata, por justa causa, fraude, conspiração, ação cível e criminal. As palavras secas da governança corporativa se tornaram a poesia mais brutal que eu já ouvi. Não havia espaço para apelações ou misericórdia. Era a aplicação fria e impessoal da lei. A mesma lei que eles tentaram torcer para me destruir. Eu os observei enquanto ouviam sua sentença. Ricardo permaneceu imóvel, um homem transformado em pedra pela magnitude de sua própria estupidez. Valéria, por outro lado, parecia encolher a cada palavra, como se o peso da realidade a estivesse esmagando fisicamente. Eles queriam meu império. Em troca, eu lhes dei a ruína, formalizada em ata e assinada por unanimidade. Com um aceno discreto de Afonso, os 2 seguranças se moveram. Não houve brutalidade, apenas uma eficiência silenciosa e implacável. Um se posicionou ao lado de Ricardo, o outro, ao lado de Valéria. Senhor Mendes, Senhora Monteiro Sampaio, por favor, nos acompanhem, disse um deles, a voz neutra, mas a ordem inquestionável. Ricardo se levantou como um autômato, os movimentos rígidos, desprovidos de vida. Ele não olhou para ninguém. Valéria, no entanto, ergueu o rosto manchado de lágrimas e me encarou uma última vez. Um olhar que misturava ódio e uma súplica patética. Não encontrou nada em meus olhos. Nenhuma irmã, nenhuma compaixão. Apenas o reflexo gélido da mulher que ela havia criado. Eles foram conduzidos para fora da sala. E o som de seus passos se afastando foi a trilha sonora do fim de uma era e o prelúdio da minha ascensão. Ao abrirem as portas duplas da sala do conselho, o inferno que eu havia preparado os aguardava. Não era um corredor vazio, mas um corredor apinhado de jornalistas e cinegrafistas. Um frenesi de flashes e microfones. A notícia havia vazado, como eu planejei. E, posicionados estrategicamente no meio da multidão, estavam 2 agentes da Polícia Federal, com seus coletes discretos e mandados oficiais em mãos. O choque nos rostos de Ricardo e Valéria foi a recompensa final. Eles esperavam uma humilhação corporativa, não uma prisão televisionada. Os flashes das câmeras eram como rajadas de metralhadora, capturando para sempre o momento de sua desgraça. Eles não seriam apenas demitidos, seriam imortalizados como os fraudadores que eram, sua queda transmitida ao vivo para todo o país. A reputação, afinal, é muito mais difícil de reconstruir do que uma fortuna. Da minha posição na sala, eu podia ver a galeria de vidro onde os pais de Ricardo assistiam a tudo. A presunção havia se desfeito de seus rostos, substituída por máscaras de puro horror e incredulidade. Minha sogra levou a mão à boca, o corpo tremendo, enquanto meu sogro parecia ter envelhecido 20 anos em 20 segundos. Eles vieram para o teatro, esperando aplaudir a queda da nora problemática, e acabaram na primeira fila da execução pública de seu próprio filho e de seu legado familiar. Eles se tornariam os párias sociais que tanto temiam, os pais do golpista, para sempre manchados pelo escândalo. A ruína deles era um dano colateral necessário. A poda das ervas daninhas que cresceram ao redor da árvore envenenada que era o filho deles. Eu não lhes dediquei um segundo pensamento a mais. Eram irrelevantes. Com os traidores removidos, o silêncio na sala do conselho retornou. Mas era um silêncio diferente. A tensão havia sido substituída por uma mistura de choque, alívio e um respeito temeroso. Os conselheiros, homens que me viram crescer, agora me olhavam de uma forma completamente nova. Eu não era mais a filhinha do chefe, a herdeira a ser protegida. Eu era a estrategista implacável que havia limpado a casa com uma eficiência assustadora.
Afonso se aproximou, o olhar pesado. Seu pai? Ele estaria orgulhoso, Isabela. E, francamente, um pouco aterrorizado. Um sorriso mínimo, o primeiro genuíno em semanas, tocou meus lábios. O terror pode ser uma ferramenta de gestão útil, Afonso. É hora de colocar esta empresa de volta nos trilhos. O poder não era mais algo que eu herdava. Era algo que eu empunhava. Caminhei lentamente até a cabeceira da mesa, até a cadeira que Ricardo havia usurpado, a cadeira que um dia foi do meu pai. O couro ainda parecia quente. Ao me sentar, uma sensação de pertencimento, de poder absoluto, percorreu minhas veias. Não era sobre vingança, era sobre restauração, sobre tomar o lugar que era meu por direito, não por nascimento, mas por mérito, forjado no fogo da mais cruel das traições. Olhei pela janela panorâmica, a vista da Faria Lima se estendendo a meus pés, um reino de concreto e ambição. Ricardo e Valéria queriam essa vista, cobiçavam este poder, mas não entendiam o que era preciso para mantê-lo. Eles viam o prêmio, mas não compreendiam o peso da coroa. Eu, no entanto, estava pronta para carregá-lo. A frase de Valéria ecoou em minha mente uma última vez, não como uma faca, mas como uma ironia deliciosa. Ela só dá trabalho. Sim, eu dei. Eu lhes dei o trabalho de suas vidas, o projeto meticuloso de sua própria aniquilação. Eles pensaram que estavam me descartando, mas, na verdade, estavam me libertando da mulher que eu costumava ser. A Isabela que amava, que confiava, que perdoava, estava morta e enterrada. Em seu lugar, sentada nesta cadeira, estava a mulher que ela precisava se tornar para sobreviver e prosperar. A caçada havia terminado. Os predadores haviam sido abatidos. E a rainha, finalmente, estava em seu trono, pronta para reinar. O Império Monteiro Sampaio não tinha apenas uma nova líder. Tinha uma nova fundadora. E meu legado estava apenas começando a ser escrito. Nos meses que se seguiram, a tempestade que eu desencadeei na sala do conselho se transformou em um furacão midiático. E eu era o seu olho calmo e controlador. As manchetes não falavam de uma herdeira traída, mas de uma estrategista brilhante que desmantelou um golpe corporativo de dentro para fora. Isabela Monteiro Sampaio assume presidência e expõe fraude milionária, estampava o valor econômico. O cheque-mate da rainha lia-se na capa da Exame. Eu não era mais a vítima da história. Eu havia me tornado a própria narrativa. Cada entrevista, cada comunicado à imprensa foi meticulosamente planejado por mim e por uma nova equipe de relações públicas, transformando o escândalo em uma lenda de poder e resiliência. A imagem da mulher frágil que eles tentaram vender ao mundo foi pulverizada e substituída pela da líder implacável que eles, para seu infortúnio, criaram. A opinião pública não me deu pena, deu-me a coroa. O destino de Ricardo foi exatamente como eu projetei. Uma queda livre para o abismo da irrelevância. Despojado de seus ternos de grife, de seus relógios caros e de sua arrogância postiça, ele se tornou apenas mais um detento no sistema prisional de São Paulo. As notícias que chegavam através de Elias pintavam o retrato de um homem quebrado, incapaz de compreender como seu plano perfeito pôde dar tão errado. Sua fortuna, construída sobre as fundações do meu nome, foi completamente confiscada para ressarcir os danos à empresa. Ele, que sonhava em ser o mestre do universo, acabou confinado a uma cela de poucos metros quadrados. O complexo de inferioridade que sempre o assombrou, agora era sua única e eterna companhia. Ele não perdeu apenas a liberdade e o dinheiro. Ele perdeu a identidade que roubou de mim, e sem ela, não era absolutamente nada. Para Valéria, o inferno teve uma arquitetura diferente, mais sutil e, para ela, infinitamente mais cruel. Sua sentença na prisão foi apenas o começo. O verdadeiro castigo foi a aniquilação social. Ela, que sempre cobiçou o brilho da minha vida. O respeito associado ao nosso sobrenome, agora era a personificação da desonra. Seu nome se tornou sinônimo de traição e inveja.
Nenhuma galeria de arte a aceitaria. Nenhum círculo social a acolheria novamente. Ela se tornou um fantasma. Uma pária cuja única notoriedade vinha do escândalo que protagonizou. Na prisão, ela perdeu a liberdade. Mas foi do lado de fora que perdeu a alma. A artista fracassada que vivia à minha sombra finalmente encontrou seu lugar ao sol. Mas era o sol impiedoso de uma vergonha pública que a queimaria pelo resto de seus dias. Os Mendes, os cúmplices silenciosos e gananciosos, receberam a punição que mais temiam: a irrelevância eterna. Não foram presos, mas sofreram o exílio social, um destino pior que a morte para alpinistas como eles. Foram expulsos de todos os clubes, riscados de todas as listas de convidados e ignorados em todos os eventos que antes frequentavam com orgulho. Tornaram-se uma anedota, um conto de advertência sussurrado nos jantares da alta sociedade sobre os perigos da ambição desmedida. A fortuna que esperavam herdar do golpe se transformou em dívidas legais e vergonha. Eles, que me olhavam com desprezo e condescendência, agora passariam o resto de suas vidas medíocres olhando para o Império Monteiro Sampaio de longe, sabendo que a mulher que subestimaram era a arquiteta de sua insignificância. Meus primeiros meses na presidência não foram de celebração, mas de purificação. Conduzi uma verdadeira limpeza no Grupo Monteiro Sampaio, uma caça a cada resquício da influência tóxica de Ricardo. Demiti sumariamente todos os executivos que ele havia promovido por lealdade cega, substituindo-os por talentos baseados puramente em mérito e competência. Reestruturei departamentos inteiros. Cortei projetos vaidosos que serviam apenas para inflar seu ego e redirecionei os investimentos para inovação e sustentabilidade. Cada decisão era fria, lógica e brutalmente eficiente. Eu não estava apenas gerenciando a empresa do meu pai. Estava a refundando sob um novo paradigma de integridade e força. Os funcionários e o mercado, que poderiam ter reagido com medo, responderam com um respeito profundo. Eles não sentiam falta do líder carismático. Eles admiravam a líder eficaz. A mulher que eu era antes da traição não existia mais. A dor havia cauterizado qualquer vestígio de ingenuidade. Meu círculo de confiança encolheu drasticamente, solidificando-se em torno de poucas pessoas cuja lealdade fora testada no fogo. Elias, meu conselheiro e figura paterna. Helena, minha chefe de segurança e inteligência. E Carlos, meu CFO, que se tornou meu braço direito. Abandonei a busca por aprovação e a necessidade de agradar. Meu tempo era dedicado ao império. E minha satisfação vinha não de relacionamentos, mas de resultados. De construir algo maior e mais forte do que aquilo que tentaram me roubar. Alguns me chamavam de Dama de Ferro, outros de Rainha de Gelo. Eu não me importava com os rótulos. Eu me importava com o legado. Em um ato simbólico de renascimento, vendi a mansão nos jardins. Cada objeto, cada cômodo, estava impregnado com a memória da farsa que vivi. O dinheiro da venda foi o capital inicial para a Fundação Isabela Monteiro Sampaio, uma organização dedicada a apoiar mulheres empreendedoras que, como eu, enfrentaram traições e adversidades em suas jornadas. Transformei o palco da minha maior dor no alicerce para o empoderamento de outras. Não era caridade, era uma declaração. Uma prova de que das cinzas da destruição pessoal pode-se construir um império de propósito. A mansão que eles profanaram se tornou o combustível para um legado que eles jamais poderiam manchar. E isso era uma vingança muito mais doce e duradoura do que qualquer prisão. Às vezes, na quietude do meu novo apartamento, um triplex com vista para o Parque Ibirapuera, eu me lembrava daquela mulher que voltou sorrindo de Campos do Jordão, ansiosa para surpreender o marido. Não sinto pena dela. Sinto uma espécie de gratidão distante, como se olha para um ancestral necessário. Ela precisou existir, com sua confiança cega e seu coração aberto, para que eu pudesse nascer. Sua morte foi o sacrifício necessário no altar da realidade. Ela era a lagarta, feliz em sua folha, ignorante do mundo.
A traição não foi o fim. Foi a metamorfose forçada. A crisálida de dor no quarto de hotel no Fasano foi o que permitiu que a borboleta com asas de aço finalmente emergisse, pronta para voar muito mais alto do que a lagarta jamais sonhou ser possível. O poder, descobri, tem uma textura. É o silêncio que se instala quando entro em uma sala. É o peso do olhar das pessoas, uma mistura de admiração e receio. É a capacidade de mover peças no tabuleiro global com um único telefonema. Ricardo e Valéria cobiçavam os símbolos do poder: o dinheiro, os carros, o status. Eles nunca entenderam que o verdadeiro poder não é algo que se tem, mas algo que se é. É a clareza de propósito, a resiliência inabalável e a coragem de tomar decisões que outros temem. Eles queriam a coroa, mas não estavam dispostos a carregar o peso da cabeça que a sustenta. Eu, por outro lado, descobri que a coroa não era pesada. Ela simplesmente se encaixava perfeitamente. Certo dia, uma carta chegou ao meu escritório, vinda do complexo penitenciário. Era de Ricardo. Uma súplica patética, cheia de remorso ensaiado e pedidos de perdão, terminando com um apelo por ajuda financeira para seus pais. Li as palavras sem sentir absolutamente nada. Nenhuma raiva, nenhum triunfo, apenas um vazio indiferente. Ele não era mais meu inimigo. Era um fantasma, um eco de um passado que já não me pertencia. Amassei a carta sem terminar de ler e a joguei na lixeira. Ele e sua família eram problemas que o sistema judicial e o tempo se encarregariam de resolver. Meu foco não estava no passado que eu destruí, mas no futuro que eu estava construindo. Um futuro onde o nome dele seria apenas uma nota de rodapé esquecida na biografia da minha ascensão. A mansão nos jardins, o palco da minha humilhação, foi demolida. No lugar dela, ordenei a construção de um moderno centro de inovação tecnológica para o grupo. Um prédio de vidro e aço que apontava para o céu. Um símbolo do futuro. Visitei o local no dia em que a última parede da antiga casa veio abaixo. Observando a poeira assentar, não senti nostalgia nem tristeza. Senti o alívio de apagar um erro, de limpar o terreno para plantar algo novo e infinitamente mais forte. A demolição não era apenas de um imóvel. Era o enterro final da mulher que eu fui, da vida que eu pensei ter e das mentiras que me contaram. Era a terraplenagem da minha alma, preparando o solo para o império que floresceria sob meu comando. Hoje, da janela do meu escritório no topo do edifício que leva o nome do meu pai, a cidade de São Paulo se estende a meus pés. Não a vejo mais como um tabuleiro de xadrez, mas como um jardim. Um jardim que exige cuidado, estratégia e, por vezes, a poda impiedosa das ervas daninhas para que as flores mais fortes possam prosperar. A caçada terminou, mas o reinado apenas começou. Eles me deram a dor como uma arma para me destruir, e eu a forjei em uma coroa. A fênix não apenas renasceu das cinzas, ela aprendeu a controlar o fogo. E o meu fogo, agora, iluminará o caminho do meu próprio legado, queimando qualquer um que ouse ficar em meu caminho. O amanhã não é uma promessa, é uma aquisição. E eu estou apenas começando.